quando esse vídeo for postado, eu vou estar fazendo 29 anos. Eu tava revendo meu último vídeo do ano passado e como as coisas mudam, né? Fisicamente eu tava num processo de início de locks, de cultivo. Eu lembro que eu fiquei uns 8 meses nesse cultivo, aí depois eu desfiz os locks mesmo, assim, eu mesmo manualmente. Eu paguei para desfazer metade, a outra metade acabou que não conseguiram terminar e eu terminei sozinho. E foi muito cansativo. Mas, e aí eu deixei meu cabelo crescer, depois eu fiz um corte diferente, agora eu tô deixando crescer de novo. Naquela época eu não tava no teatro, eu não tava estudando, então e agora eu tô na segunda graduação. E eu tava sem emprego, e ainda tô sem emprego. E é muito louco, né? Naquela época eu tava numa fase um pouco mais positivo, apesar de não parecer tanto, eu tava com um pouco mais de esperança. Agora eu tô numa fase mais realista, assim, sabe? Eu dizia ali que eu era muito ambicioso, né? E eu ainda acho que sou de certa forma, mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas são mais comuns do que eu imaginava que seria. Tipo, tá todo mundo com uma vida simples dentro do seu contexto, assim, porque mais novo eu me imaginava muito nesse lugar da fama mesmo, assim. Eu imaginava que eu ia ser um escritor, que ganharia prêmios, que seria famoso, é, que se eu me formasse publicitário, como eu sou, eu trabalharia numa agência que seria focada em prêmios e campanhas bonitas e significativas com propósito. E a vida não é esse doce de leite, porque tem muita gente que fala que a vida é um morango. Eu acho que a vida é um morango, sim. É um morango vermelho, bonito, só que quando você experimenta, ele é azedo. E aí você tem que adaptar o seu paladar para esse morango azedo, ou colocar açúcar e ter diabetes. É, e eu acho que é isso. Eu tô nesse momento mais pessimista da vida, assim, em relação a tudo. Eu tenho um amigo que ele fala que eu sou afropessimista, porque além de olhar a relação enquanto uma pessoa negra de forma pessimista, eu também olho a vida de forma pessimista. E eu tô sempre nesse limbo, sempre nesse buraco. E antes eu me sentia muito culpado por isso, mas é o que a vida me ofereceu. A vida não me ofereceu mais do que isso. Oportunidades para experimentar um lugar melhor, né? E não foi por falta de tentativa ou de autoconhecimento, de terapia e de oportunidades que eu mesmo cavei. Não foi por falta disso. Tudo que eu plantei sempre teve nesse lugar amargo do morango, que parecia muito bonito, só que quando eu ia experimentar ele não funcionava, não funcionou pra mim. E agora, prestes a fazer 29 anos, eu me caí num buraco um pouco mais profundo, que eu acho que é um pouco comum para quem tá na faculdade. A faculdade, ela exige da gente um compromisso intelectual que, se você não prestar atenção, você se entrega aos pensamentos ruins da cabeça, assim, e eu não lembrava que a faculdade ela era tão desgastante assim, e é uma comparação o tempo inteiro, né? Porque eu tô fazendo 29 anos e eu estudo com alunos que têm 19, por exemplo, e eles são melhores do que eu em questão de notas. E aí, como é que eu lido com isso, né? Eu não lido, eu só me entrego aos sentimentos que vêm, que não deveria estar fazendo isso, mas eu acabo fazendo. Também me encontro num lugar muito estranho, porque enquanto eles estão começando a vida e descobrindo tudo, eu já descobri tudo que eles descobriram e pra mim não deu certo. Então eu fico não tentando passar essa visão negativa da vida pra eles, sabe? Eu tento mostrar que pra eles pode acontecer. Mas é muito ruim, porque essa questão, quando a gente é mais novo, a gente pensa que um adulto ele vai ter casa, ele vai ter carro, ele vai ter emprego, ele vai ter uma família. E eu já passei, né, do adulto. Eu já sou um adulto, adulto. Porque existe o adulto de 25 anos, que já é um adulto. E existe o adulto de 29 anos, que já é um adulto. E com 25 anos, você tá terminando uma faculdade, você tá iniciando uma pós, você tá começando a sua vida, né? É o que se espera socialmente. Com 30 anos, você já tem que estar tudo estabilizado. E ano que vem estarei fazendo 30 anos e será assim no próximo vídeo. Eu terei uma vida mais gentil, que é o que eu pedi, né, no último vídeo, que a vida fosse mais gentil comigo, que eu pudesse desfrutar desse momento bom. Não aconteceu,
não sinto que vai acontecer. E é isso. Eu acho que a vida adulta também ela é muito solitária. Você faz amizades desconfiando dessas amizades, porque você nunca sabe o que ela vai, o que ela é. Eu tive algumas decepções, como sempre tive em relação às amizades. Tô mais frio em relação a isso também. Não acho que eu vou ter o meu grupinho que daqui 20 anos eu vou estar lembrando de momentos incríveis. Não vou ter. A minha vida é essa mesmo. Mas tô aberto ao mesmo tempo, assim, a conversar, né? Eu sou uma pessoa muito sociável, apesar de não parecer. E sobre conquistas materiais, não sei o que espera de mim, assim. É uma ansiedade constante. Não sei quando eu vou ter uma casa, quando eu vou ter um emprego estável. Se eu vou ser um publicitário durante o dia e um professor à noite. Ou se eu vou ser um professor. Ou se eu vou ser uma pessoa que daqui a um tempo vai estar morando na rua. Eu realmente não sei, porque eu já tentei de tudo e não, aparentemente não deu certo. E eu já tentei culpar todo mundo. Já tentei culpar o racismo. Já tentei culpar o etarismo. O etarismo, você tem 29 anos. Gente, o mercado de trabalho é muito etarista, muito mais do que vocês imaginam. Já tentei culpar o racismo, né? Já falei. Já tentei culpar a gordofobia. Já tentei culpar tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. E eu acho que essas coisas podem ter parcela nesse fracasso, mas não sei, porque tem pessoas que são super privilegiadas e ainda assim também não tem nada. Se não fosse o privilégio delas, elas estariam pior do que eu. Então, não sei, não sei realmente. É triste, né, esse vídeo, meio cabisbaixo. Mas eu acho que é isso. Para os 29, eu espero que a vida seja mais gentil comigo. Que se eu continuar, né, no próximo vídeo, se existir, que eu venha com conquistas, realizações e poder falar que chegou minha vez. 29 anos, ok, esses 30 anos que foram para trás, eles sejam tão distantes de mim que um ano seja capaz de curar tudo, que a vida seja mais gentil comigo, para que eu possa ser gentil com os outros também.